Hello everybody, aqui é a Vânia da Manage de English, mais uma semana para dar uma dica nova de inglês. Hoje eu vou falar sobre o ED, que é usado para colocar em verbos no passado. Na verdade, existem dois tipos de verbo no passado. Existem os verbos irregulares, que seguem uma tabela específica. Essa tabela, inclusive, é dada gratuitamente aqui na escola. E existe também uma tabela de verbos regulares, que são aqueles que terminam com ED, sempre. Os irregulares, cada um termina de um jeito diferente. E você não precisa decorar, você só precisa pegar o verbo que você quer usar e procurar na tabelinha de verbos irregulares. Se estiver ali, você copia. Se não estiver, é só colocar o ED no final. A grafia parece muito fácil até aí, né? Ótimo. O problema é a fala. A pronúncia do ED é uma coisa que parece tão fácil, mas o brasileiro erra bastante. Por que que ele erra? Porque a língua portuguesa é uma língua fonética. O que é isso? Quer dizer que todos os sons que são escritos realmente são pronunciados daquela forma como foi escrita. O problema é que a língua inglesa não é assim, então as coisas não vão se adaptar muito bem. A gente tenta pegar todas as letras da língua inglesa e falar uma por uma, como nós falaríamos em português. Mas nós não podemos fazer isso, nós temos que respeitar o padrão de fala dos Estados Unidos, da Inglaterra e assim por diante, né, dos países que falam inglês. O que acontece, na verdade, é que quando nós temos palavras em inglês que terminam com a letra E, esse E não é pronunciado. Então, por exemplo, na palavra love, que é amor ou amar, no passado é loved. O brasileiro vai tentar falar loved ou loved. Pior ainda. Aí causa, inclusive, confusão, porque o americano, o britânico que ouvir, vai pensar assim, loved, amo o ed. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer loved. Então, o E final das palavras em inglês não são pronunciados. Ah, mas na verdade terminou com D, ED. Mas o Ezinho, que veio antes do D, você vai tirar. Existem regras falando sobre como pronunciar o ED no final dos verbos e alguns adjetivos também. E aí assustam e mais confundem do que ajudam. Porque pela norma tem ED que termina com som de ED, tem aquele que termina só com som de D e tem aquele que passa a ter um som meio de T. Ai, Deus, eu vou ter que dividir então todos os verbos regulares em 3 blocos, o que termina com ED, com D e com T? Não. Ao longo dos anos eu fui aprendendo, distinguindo e tentando adaptar algumas coisas para que ficasse mais fácil para o brasileiro. Então, eu costumo dizer assim, se você tem uma palavra que termina com ED, a regra de inglês não é elimina o E. Então, você vai falar o verbo do mesmo jeito que você falaria, pronunciaria no tempo presente e vai acrescentar só a letra D no final. Quer ver? Vocês vão ver aparecer escrito aqui. Dance, danced. Notice, noticed. Want, wanted. Wonder, wondered. Nota, eu não falei wondered. Wondered. Complete, completed. Adapt, adapted. Return, returned. Memorize, memorized. Abandon, abandoned. Sim, simmed. E a mais poderosa de todas elas, a que costuma dar mais problema para os meus alunos, é o nome da minha escola, Managed English. O que acontece geralmente com os nossos alunos de nível básico é que eles vão tentar falar manage, evitar a letra D do final, ou vai falar managed, como se fosse 2 letras Gs, ou managed, com 2 letras D, também não tá legal. O primeiro som é D, do G, e depois é o som D, mais sequinho. Então, ó o biquinho, G, D, managed. A gente brinca aqui na escola, eu e Steve, que nós notamos a melhora na pronúncia do aluno quando ele começa a pronunciar o nome da nossa escola corretamente. Então, managed, ok? Deu para entender como é que é? Então, não é difícil dessa forma, né? Você vai pronunciar 99% das palavras corretamente, sem precisar forçar essa coisa de ED, D, T,
esse som vai aparecer naturalmente à medida que você tira a letra E e já passa para o D. Você vai falando isso e vai percebendo que algumas palavras vão ficar mais com som de T, outras mais com som de D. Então isso auxilia bastante. Hoje eu só queria falar sobre isso, os verbos que no passado terminam com ED, como você pronunciá-los. E, como sempre, no final da aula, eu sempre peço, se você estiver no Facebook, curta a nossa página, curta esse vídeo e deixe o seu comentário. Se você estiver no YouTube, mesma coisa, curta a nossa página do YouTube, assina o nosso canal aqui embaixo. O que acontece se você assina o canal? Você começa a receber semanalmente dicas ou informações do YouTube quando eu lançar novos vídeos. E se você estiver interessado em receber esses exercicinhos de links, online que eu mando, são exercícios fáceis que demoram 5, 6, 7 minutos para serem feitos, mas que auxiliam muito você a se conhecer, a conhecer o que você precisa melhorar mais. Aí, nesse caso, é só você assinar a nossa listinha preferencial. Nessa listinha, você vai só colocar o seu e-mail, fique tranquilo, spam aqui conosco, não tem vez. E a partir do momento que você assinar, toda segunda-feira você vai receber um e-mail novo com uma dica, no mínimo, de um exercício legal para fazer sobre o assunto que foi tratado no vídeo da semana. Então, também, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo na página do YouTube, diga se gostou, se não gostou. Eu quero a sua opinião sincera, porque é com ela que a gente vai moldando o que é mais interessante ou não para os alunos. E se houver qualquer sugestão, logicamente, posta aqui embaixo também e a gente vai tentar atender vocês o quanto antes. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, divirtam-se e estudem e logo eu tô aqui de volta. Bye, bye! Hello, everybody! Aqui é a Vânia, da Manage de English. Hello! Olha quem veio nos visitar! Esse é o meu gatão preto. Ele adora ficar por perto.